Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje com o prazer e a honra de ter nos estúdios o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, para falar um pouco da sua gestão, esses últimos 2 anos, e o restante do seu mandato, os projetos para a cidade de Mossoró. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios, o prefeito da cidade de Mossoró, Alisson Bezerra, o mais jovem eleito aqui na nossa cidade de Mossoró, 47% dos votos válidos, uma ascensão meteórica, já tinha sido deputado estadual. Excelência, seja bem-vindo a primeira vez para o Dinâmica do Direito. Eu que agradeço aqui o espaço, a oportunidade. Cumprimento a todos aí com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E agradeço aqui a oportunidade de falar temas, claro, do direito, temas da gestão pública, temas da nossa cidade de Mossoró. Muito bem, como o senhor mesmo introduziu, o Dinâmica do Direito funciona dessa maneira. Nós trouxemos aqui não apenas juristas, mas também pessoas e autoridades. Recentemente tivemos o deputado federal, Girão, e agora com Vossa Excelência aqui. É um programa um pouco extenso, e nós deixamos o primeiro bloco, Alisson, para falar um pouquinho da sua trajetória política. Nós sabemos um pouco que o senhor veio de origem humilde, estudou em escola pública, venceu, foi servidor público muito jovem, mas a questão política, como o senhor enfrentou essa missão, foi um desafio, já era desde a infância, adolescência, como surgiu a questão da missão política de Alisson Bezerra? Olha, primeiro que eu entendo que eu recebi uma vocação de Deus para que eu pudesse, né, ter a condição de estar onde eu estou hoje, né? Eu acredito que todas as coisas, a Bíblia diz que passam, eu coopero para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, ou segundo o seu decreto, segundo a sua vontade, né? Então, eu vejo muito isso, que há um propósito de Deus para que eu pudesse chegar. Eu que nasci e fui criado em uma casa de taipa, uma casa de barro, no sítio Chafariz, a mais de 30 quilômetros de distância daqui da cidade de Mossoró, em uma comunidade, um sítio muito simples, e sair desse sítio para vir para a cidade e chegar até o posto de prefeito da cidade de Mossoró, com as características que nós chegamos. Então, eu digo que esse projeto ele nasceu a partir do momento que eu entendi que a gente que vem de baixo, a gente que vem de família simples, a gente que é eu que sou filho de agricultor, de uma dona de casa, a gente precisa de pessoas que representem isso. E a partir do momento que, costumeiramente, no estado do Rio Grande do Norte e na cidade de Mossoró até então, só tinham chegado a ocupar esses espaços de poder, esses espaços de representatividade, justamente pessoas completamente antagônicas, com vidas completamente diferentes. Então, veja só, se a gente não tem quem nos represente, pessoas que vivenciaram ou viveram as dificuldades, as lutas e as ausências do poder público que nós enfrentamos, como é que essas pessoas vão saber, de fato, o que é que a gente precisa? O que é que a população mais simples precisa? O que é que a população mais humilde precisa? Então, eu acho que a partir disso aí, nasceu no meu coração uma inquietude, né, da gente ter que lutar, ter que correr atrás, ter que batalhar. E aí, eu digo a você que logo dentro da igreja, eu me converti aos 14 anos de idade, e dentro da igreja mesmo, eu comecei a sentir de Deus um chamado muito forte, para a liderança diretamente. Aí, aos 17 anos, já era líder da juventude da minha igreja, a Igreja de Cristo, no bairro Planalto 13 de Maio, pastor Edmilson. Então, nós começamos a fazer uma liderança entre a juventude, trabalhando, e dentro também da sala de aula. Então, já nasce ali, eu acho que já é uma gênese justamente desse trabalho que, posteriormente, veio a me colocar como representante de servidores públicos da UFESA, a qual sou concursado desde os 20 anos de idade, e, posteriormente, eleito deputado estadual, depois eleito prefeito da cidade de Mossoró, e, como você me pontuou, o mais jovem
na história da cidade de Mossoró. Então, acho que nasce muito da minha origem, de onde eu vim, do que eu já passei, das lutas que eu já vivenciei e do que eu vi da vida, porque a gente que conhece bem as dificuldades, a gente pode dizer que a gente tem uma experiência da vida que a faculdade, embora eu tenha feito faculdade, mestrado, a faculdade não me deu a experiência que eu tive na minha origem. A escola não me deu a experiência que eu tive da minha origem. O mandato de deputado e de prefeito não me deu a experiência que eu tive da minha origem. Mas a minha origem me ajudou a eu estar no mandato de deputado e de prefeito e ter a condição de trabalhar para mudar a vida de muita gente. Prefeito, assim, o senhor falou nos seus valores cristãos. Eu me lembro que no início da minha fé, nos anos 2000, ainda havia um preconceito muito forte com o meio político. Dizia-se, né, que o crente, o cristão não é para se meter, e que todo cristão que entra na política se corrompe. Isso foi diluindo com o tempo, mas ainda existe um pouco de resistência. Acredito que possa ser que tenha jovens nos assistindo. Aproveite esse primeiro bloco para falar um pouco desse estigma que deve ser, sim, combatido. A Bíblia Sagrada não fala de nenhum impedimento. Na verdade, tivemos José no Egito, Daniel na Pérsia. Fala um pouquinho desse estigma que merece ser quebrado. Olha, primeiro que se a gente está dentro da igreja, se a gente lê a palavra, a gente vai ver que dentro da palavra, Deus sempre levanta homens para liderar o povo, Deus sempre levantou homens para governar. Foi Deus que instituiu o sistema de governabilidade, né? O sistema de governança, o sistema de liderança, o sistema de você ter cuidado com aquilo que era do povo, de você cuidar para beneficiar toda uma população, todo um povo. É importante dizer que José, quando chega a governador do Egito, e é um dos primeiros políticos que a Bíblia em si menciona, porque de fato José era na condição de um homem político, de um homem público. José chega através de um momento que as pessoas iriam passar por uma grande dificuldade de seca, de falta de mantimentos. Então, tudo isso aí contribuiu para que José chegasse lá e pudesse fazer uma gestão ou um governo que não deixasse faltar o mantimento, faltar a alimentação do povo. Então, dentro de toda a Bíblia, não tem como você dissociar um governo, uma liderança, o poder público do povo, de Deus, do que a gente acredita de fé. Pelo contrário, quem na verdade acha que o crente não tem que entrar dentro da política é porque só quer ser governado por quem é descrente, só quer ser governado por quem talvez não tenha temor a Deus. E aqui eu digo com muita sinceridade que acredito muito que a gente já perdeu muito ao longo dos tempos por achar que não, a gente tem que estar distante. Não, seja o católico, o evangélico, aquele que professa uma fé cristã, né? E eu professo uma fé desde criança, desde adolescente, que eu creio. Tem coisas que são para mim negociáveis. Não tem como negociar. Não tem como eu colocar na mesa. Não tem como eu abrir mão daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio, daquilo que está lá na Bíblia, embora muitas das vezes seja duro, seja forte. Mas eu sempre soube que o caminho da facilidade geralmente é o caminho errado, né? O caminho daquilo que que mais as pessoas talvez colocam como um caminho a seguir, geralmente e às vezes não é. O caminho mais correto a seguir às vezes é o caminho de maior dificuldade, o caminho mais áspero mesmo, vamos dizer assim, que é o caminho mais estreito. E estar dentro da política e ao mesmo tempo professar uma fé cristã é você ter a certeza que você vai chegar momentos de fazer como Salomão, de ter que ter muita sabedoria para decidir, porque a sua decisão pode impactar de forma positiva, e vai impactar de forma positiva ou negativa a vida de muitas pessoas. E todo dia é um exercício de fé, todo dia é um exercício de justiça, todo dia é um exercício de liderança, todo dia é um exercício de uma missão que a gente está fazendo. Antes de estar em um cargo público, eu digo muito isso à minha equipe, antes de você ter a noção que você está ocupando um cargo público, você está ocupando um cargo na prefeitura, você, antes disso, você está cumprindo uma missão, porque eu não chamo pessoas só para ocupar cargo. E tenho feito isso, não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu fui eleito de uma forma que me dá liberdade de que eu achar que eu tenho que mudar um secretário, eu mudo.
de eu entender que eu tenho que mudar um determinado servidor, eu mudo. Porque eu acredito que estamos em uma missão. E nessa missão tem que estar à frente aqueles que mais têm disposição, aqueles que mais têm coragem, aqueles que entendem realmente alguns preceitos, que entendem algumas ações a seguir, e que entendem muitas das vezes que o caminho mais fácil, mais largo, não é o melhor caminho. O melhor caminho é o caminho estreito, é o caminho da dificuldade a seguir, mas que, no final, vai produzir o melhor resultado. Então, é um exercício constante. Está na prefeitura, as dificuldades ela aparecem a cada minuto. Certamente, se eu for olhar meu WhatsApp agora, já tem uma série de problemas para eu resolver, e problemas que eu não posso terceirizar. Eu não posso dizer, às vezes, que vai ficar para amanhã, eu não posso dizer, às vezes, que quem vai responder por ele é determinado secretário, é determinado assessor. O problema fica para eu resolver. Então, cabe a mim ter um exercício de fé, de justiça, de sabedoria, buscar sabedoria para decidir. Então, acho que está muito ligado uma coisa com outra. Muito bem. Nos blocos subsequentes, prefeito, vamos tentar fazer um pequeno resumo da sua gestão, esses últimos 2 anos. Então, permaneça conosco. Voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, aqui com o excelentíssimo senhor prefeito Alisson Bezerra, tratando sobre a questão da sua gestão nos últimos 2 anos. No primeiro bloco conhecemos um pouquinho da vocação, da chamada política do prefeito Alisson. E agora, prefeito, passamos nos últimos 2 anos num processo de questão sanitária gravíssima no nosso país e no mundo inteiro. O senhor pegou um desafio e tanto, conseguiu, junto com a sua equipe de excelência, conseguir contornar essa situação e teve frutos positivos. Eu quero que o senhor comece aí com a questão da educação, como o senhor olhou para a educação pública na nossa cidade. Olha, educação, primeiro dizer que como eu venho de origem realmente humilde, então você imagina que eu estudei, a minha primeira local de estudo foi uma creche de taipa, de barro também. Então, eu saí de uma casa de taipa e ia para outra casa de taipa para estudar. Isso no sítio Chafariz. Então, sempre estudei na escola pública. Escola do município, escola do estado, depois no Instituto Federal, na Universidade Federal. Então, eu conheço bem as dificuldades e a luta da escola pública. E entrei no município de Mossoró disposto a não deixar faltar merenda, disposto a colocar equipamentos de qualidade, disposto a entregar o material escolar, entregar o fardamento, entregar a mochila, a não deixar o professor faltar na sala de aula, a dar uma condição para as pessoas com deficiência, para as crianças com deficiência que queiram estudar. E aí eu fico feliz em dizer que em 2 anos e meio nós conseguimos, hoje no município de Mossoró temos 20 mil alunos matriculados na nossa rede municipal de ensino. São 20 mil crianças, são 20 mil vidas, são 20 mil filhos, 20 mil netos que estão sob nosso cuidado. Crianças que estão indo para alguma escola do município, na cidade, na zona rural, e que hoje receberam o material. Essas crianças, todas elas, receberam no início do ano o material escolar pela primeira vez na história de Mossoró. Nunca antes a cidade de Mossoró tinha pego a mochila junto com caderno, junto com lápis, com coleção de cor, com borracha, com lápis, com cola, com régua e com todo o kit completo e tem entregado a cada criança. Então, foi pela primeira vez, e aí junto com a mochila, junto com o fardamento, e todos os equipamentos hoje da escola do município de Mossoró, da mesa ao fogão, ao freezer, ao quadro, à carteira, ao birô do professor, ao armário, todos os equipamentos são novos. Hoje não tem nenhum equipamento de segunda mão no município. E todos eu adquiri com recursos próprios do município de Mossoró. Você imagina que o município de Mossoró nunca tinha feito uma transformação desse porte na educação. Foi a primeira vez, mesmo no tempo dos royalties que a cidade recebia, a cidade nunca fez esse enfrentamento direcionado, forte dentro da educação, e nunca tinha colocado a educação como uma pauta principal. E por que eu coloquei? Porque eu sei o que é a escola pública. E quero que mais crianças tenham as oportunidades que eu tive e não tenham as lutas que eu enfrentei.
Então, hoje, quando o município nessa condição, com o professor, você imagina que se a gente tiver uma criança surda no município, ele tem dentro da sala de aula um intérprete, para que ele possa explicar, o professor possa falar e o intérprete falar em libras para esse aluno. E por que eu fiz isso? Porque meu irmão é surdo. Meu irmão estudou na escola do município. E na época não tinha intérprete, ou seja, não conseguia entender o que o professor falava. E hoje eu coloquei intérprete na sala de aula para os nossos alunos. Então, se a gente que passa pela dificuldade e não busca fazer com que outras pessoas não passem, que ser humano a gente está sendo? Que legado a gente está deixando na terra aqui para cada um? Então, a gente buscou realmente fazer esse trabalho e hoje a educação do nosso município, a gente tem um IDEB muito superior ao governo do Estado, muito superior mesmo ao governo do Estado, e o IDEB, que é o Índice de Avaliação do Desenvolvimento da Educação Básica, muito superior também à capital do Estado. Então, mostra que, com isso, a gente tem um programa, que é o programa Mossoró Cidade de Educação, que conseguiu, nesse pouco período de tempo, já dar resultados práticos. Que a nota de IDEB é um resultado prático, avaliado pelo governo federal. É um resultado muito prático. Nós queremos avançar muito mais, fazer muito mais, né? E, para isso, se Deus quiser, a gente vai dar a condição, se Deus quiser, da gente conseguir fazer mais investimento na educação do nosso município. Como nós falamos no início do bloco, Excelência, tivemos uma crise sanitária terrível e a maioria das pessoas da sociedade iam parar nas UPAs. Era o município que recebia essas pessoas, seja para fazer exames. Como foi o desafio, prefeito Alisson, da estrutura da saúde de Mossoró para suportar, no caso, essa tão forte crise sanitária nos últimos 100 anos? Você imagine que o último prefeito que assumiu a prefeitura de Mossoró em uma pandemia, ele já nem existe mais. Como você me pontuou, foi a maior crise sanitária, a maior doença que a humanidade enfrentou nos últimos 100 anos, no último século. E eu tive que assumir a prefeitura de Mossoró no momento mais crítico que a saúde mundial vivia. E todo dia, eu chegava na prefeitura, eu ia para casa, tendo esse choque de realidade. Mas foi num sábado à tarde. Eu, na verdade, acordei nesse sábado e olhei nas redes sociais e estava tomado de conta que mais de 40 cidades do estado do Rio Grande do Norte estavam com falta de oxigênio. Nesse dia eu liguei para a governadora, passei a situação de Mossoró e desse mundo, o que estava acontecendo, e vendo o que é que poderia fazer. E, pela tarde, eu fui até uma UPA, a UPA do bairro Belo Horizonte, e fiquei impressionado com a quantidade de gente que tinha nos corredores. A UPA completamente lotada. E vi gente chorando. Vi filho lá, uma cena de uma jovem chorando. A mãe dela estava lá na UPA do BH e não conseguia um leito de UTI para ir para o Tarcísio Maia. E aí chegou o momento que eu vi que aquilo ali eu não tinha mais a quem me socorrer. Não tinha outro governante que pudesse mandar auxílio para a cidade de Mossoró. E eu recebi várias ligações e mensagens de prefeito da região me pedindo para mandar ou para vir abastecer em Mossoró os vasilhames de oxigênio. E aí eu lembro naquele dia, eu convoquei uma live direto do Palácio da Resistência e fiz um ao vivo. Expliquei o que estava acontecendo. E pedi à população que cada um pudesse, naquele momento, entender a gravidade do momento que a gente estava passando. E ter muito cuidado. Aquele dia foi um dos dias mais emblemáticos da minha vida como prefeito. Eu não vou esquecer nunca. Porque ali eu tive um choque de realidade direto. Dizer o seguinte, essa cidade, e eu com 28 anos de idade, eu estou administrando essa cidade, nós estamos em um momento crítico, que até então a humanidade não tinha visto, nos últimos 100 anos, e que cabe a mim dar as coordenadas. Nós tivemos que tomar uma série de medidas, de testagem, aí depois de vacinação, voltamos a testagem novamente, e o fato é que Mossoró conseguiu ser referência. A nossa campanha de vacinação, Mossoró Vacina, foi referência para o estado do Rio Grande do Norte, reconhecida pelo Ministério da Saúde. E depois, o próprio Ministério da Saúde evidenciou os números de vacinação na cidade de Mossoró.
né? Então, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho ali com os servidores, com toda a equipe da Secretaria de Saúde, envolvendo as instituições da cidade, que virou referência, né? E aí a gente se orgulha muito de ter lutado com todas as forças naquele momento, né, para que a gente pudesse enfrentar e fazer. E tem um versículo na Bíblia que eu uso muito na minha vida, Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vinha à mão para fazer, faça com todas as suas forças. Então, naquele momento, eu busquei fazer todas as forças aquilo que eu podia fazer. Tudo que veio para eu fazer, eu fiz com todas as forças, fiz com muita vontade, e graças a Deus, hoje a gente comemora, porque nós passamos. Infelizmente, pessoas acabaram não sobrevivendo, mas nós passamos. Eu lembro de outro fato aqui, falar de pandemia, quando eu estive nos leitos de UTI do Hospital São Luís. 50 leitos de UTI lotados. E lá eu vi jovens, pessoas jovens. E naquele dia eu fiz um vídeo e falei do que estava acontecendo. Lá na época, em torno de 90% das pessoas que se entubavam, que eram entubadas, não retornaram. E eu disse aquilo ali, chamando a atenção, e dizendo, eu estou aqui vendo, eu fui pessoalmente. É claro que eu tinha medo de pegar a Covid. Eu já tinha pego no início no ano retrasado, no ano de 2020, depois da minha eleição, mas aquele momento estava muito crítico. O momento que ficou mais crítico ainda. Eu tinha medo de pegar. Eu tinha medo de passar para minha família. Eu tinha medo de chegar em casa e passar para um pai, para a mãe minha, para minha esposa. Mas eu disse o seguinte, se eu não fizer algumas ações como pessoa pública, aí eu vou estar me colocando na condição de quem não tem a responsabilidade que eu tenho. Porque todo pai de família, todo jovem e todo homem sai de casa, de Mossoró, mas não tem a responsabilidade que eu tenho. E eu tenho que fazer algo mais. E busquei fazer o meu melhor. Muito bem. Prefeito Alisson Bezerra, relatando aqui os desafios que enfrentou durante a pandemia, nesses dois pilares, educação e saúde. Próximo bloco, prefeito, quero falar um pouquinho sobre funcionalismo público. Então, permaneça conosco, voltamos já. Prefeito Alisson Bezerra, aqui nos estúdios da TVAD, no programa Dinâmica do Direito. Relatamos no bloco anterior os desafios em relação à saúde e educação da nossa cidade, aqui de Mossoró, num momento crítico que foi a pandemia. Mas um ponto muito assertivo da gestão, Alisson Bezerra, é no tocante ao servidor público. O servidor público é o braço, é as mãos da prefeitura, é aquele que recebe no balcão, mas aquele que efetiva o serviço em referência ao cidadão de bem. Qual é, assim, na sua gestão, prefeito Alisson, o grau de relevância e importância que o senhor dá ao funcionalismo público? Primeiro, a prefeitura não tem condições de executar nenhum serviço ou de chegar até a população sem um servidor. O servidor é o braço forte do município para poder chegar, para poder levar a saúde nas unidades básicas de saúde, para poder levar a educação, com o professor dentro da sala de aula. Então, o servidor, de uma forma ampla e geral, ele é o braço direto do município. É a nossa extensão em todo o canto, chegando diretamente. E eu lembro, quando eu cheguei na prefeitura, eu assumi a prefeitura com salário de servidor em atraso. Nós tínhamos, naquele momento, 12 milhões de salários atrasados, e a gente ainda tinha 230 milhões de reais de dívida com a Previdência. E mais servidores que não podiam contrair empréstimo, porque os consignados não eram pagos. Ou seja, a prefeitura descontava e não repassava para os bancos. Então, assim, a gente tinha uma série de medidas que não foram tomadas ao longo dos anos, em que, felizmente, essa bomba caiu no meu colo. E, como eu falei, já que a responsabilidade dela é minha. Eu fiz uma coisa que é o seguinte, eu não fui atrás de estar culpando A, B, C, D ou E. Não. Eu sabia de forma muito clara que o Instituto de Previdência, por exemplo, foi criado em 2011. De lá para cá, todos os gestores que me antecederam deixaram de descumprir os repasses. Mas eu não podia estar falando disso aqui, não, porque eu sei que o servidor sabe. O servidor sabe, o servidor que ele é efetivo municipal há 30, há 40, há 20, há 10, há 5, ou um ano, ele sabe quando o gestor não paga a Previdência e quando o gestor paga.
Ele sabe que em algum momento ali ele vai se aposentar e não vai receber. Ora, o familiar sabe, quanto mais o servidor. Ele sabe que ele não pode pegar empréstimo se está sendo descontado, ele não está sendo repassado pelo consignado. Ele sabe quando o salário atrasa no final do mês, ou quando o salário vem fatiado, parcelado, como acontecia no município há pelo menos uma década. E aí, quando eu cheguei na prefeitura, eu, como sou servidor público, desde os 20 anos de idade, passei no concurso público federal, né, tive a oportunidade de dizer o seguinte: não, eu vou fazer o possível aqui para que o servidor tenha a condição de chegar ao final do mês e receber o salário. E eu lembro quando nós chegamos no final de janeiro de 2021, que a arrecadação ruim, e o recurso não entrava bem, mas aí a gente juntou o dinheiro, tudo que tinha, pagamos a primeira folha. Foi uma conquista para mim. E de lá para cá, eu paguei 12 folhas de 21, 12 folhas de 22 e já vou pagar agora a 7ª folha de 2023 em dia. Nunca atrasei nenhum dia, ao contrário, no mês passado eu adiantei uma semana, era para pagar na sexta, paguei de manhãzinha cedo da segunda-feira o salário. Ou seja, o servidor é prioridade. A previdência do servidor nunca, na minha gestão, ficou em atraso. Todos os meses em dia, religiosamente, consignados. Há muitos anos o servidor não sabia o que era ter o consignado em dia e não ter aquela ligação do banco, cobrando, ou o banco impedindo de você fazer outro empréstimo. Pelo contrário, hoje nós temos uma margem consignada de 40%. O servidor faz uma margem de 40%. Então, a gente deu a condição para o servidor dele ter a certeza que no final do mês ele recebe salário. E tem calendário em dia de pagamento. E agora nós vamos entrar num novo ciclo de reajuste salarial, de plano de cargos e carreira e de concurso público. Nós vamos realizar grandes concursos na cidade de Mossoró. Eu queria deixar, Excelência, desculpa interromper, assim, concurso para o último bloco, que vamos falar dos projetos que o senhor já tem nesses 1 ano e meio para frente, mas, assim, sobre a questão do servidor público, eu queria que o senhor esclarecesse, aproveitasse esse espaço. Tivemos um projeto de lei 17/23 que dispunha sobre o servidor público, cargos, várias situações. Nas redes sociais, alguns vereadores de oposição bateram bastante nesse projeto de lei. Vossa Excelência, junto com a sua equipe, conseguiram contornar, foi aprovado. Aproveite esse espaço, Excelência, para falar sobre o projeto de lei que foi aprovado, a necessidade do mesmo e tranquilizar os servidores que nos assistem. Olha, foi dito para o servidor que o servidor não ia ter mais o adicional de tempo de serviço. Foi dito isso. Ou seja, o servidor ia chegar no final do mês, ia ver lá essa rubricazinha e não ia estar mais lá. Eu entendo que o servidor ficou chateado. Eu entendo que o servidor ficou com medo. Eu entendo que o servidor ficou apavorado. E aí eu fiz questão de, pessoalmente, eu não mando intermediário. Eu gosto de ir pessoalmente. Eu fui pessoalmente a vários locais, chamei os servidores, chamei vários servidores. Um dia no Palácio da Justiça eu recebi 70 servidores de várias secretarias. E fui explicar ponto por ponto, detalhe por detalhe. Pode fazer dúvida, pode fazer pergunta. E eu dizia o seguinte: pode fazer, não tem problema, porque você faz a pergunta e eu vou responder. Mas eu vou responder no projeto de lei quem está mandando. Ao final, os servidores saíram de lá satisfeitos e certos e despreocupados, porque sabiam que não estava retirando nenhum direito. Agora, nós tínhamos que organizar muitas questões, juridicamente. E eu cheguei na prefeitura com um objetivo de organizar, de estruturar, de dar forma, né, de deixar a desorganização, a desordem, o improviso e os vícios para trás. Eu não posso abrir mão disso. Porque eu aprendi que a gente tem que fazer justiça com as coisas que são justas. Então, a gente buscou fazer um projeto de lei, pelo contrário, a gente deu uma licença maternidade de 210 dias para a mulher, para a gestante do município. Qual local tem isso? O Estado do Rio Grande do Norte não tem. A gente deu uma licença para o pai, que era de 30 dias na licença paternidade. O Estado não tem. A gente deu uma licença para servidor que tem filho com deficiência, dele trabalhar 50% da carga horária e ter 100% do seu salário. O Estado não tem, porque o nosso município pode trabalhar até com limite de 15 horas. Então, a gente deu uma série de benefícios que o Estado não tem. E aí, infelizmente, a gente acaba, muitas das vezes, eu lembro que uma semana antes tinha saído uma pesquisa de avaliação da minha gestão,
e que deu a minha gestão chegando ótimo, bem regular, 88%. Uma pesquisa divulgada aqui na cidade de Mossoró. E aí, sempre que divulgo a pesquisa, eu entendo, muitas vezes, uma parte da oposição, não é toda a oposição, mas uma parte da oposição, tenta criar factóides, tenta criar situações para desestabilizar, para ir contra. Mas aí eu não posso ficar calado ou ver uma injustiça sendo feita e não ir para o contraponto. Fui para o contraponto, detalhei, mostrei, expliquei, e no final das contas, graças a Deus, o servidor entendeu. O fato é que os sindicatos, inclusive, porque, do ponto de vista do direito, o sindicato tem o direito de dizer, olha, vamos fazer uma greve todo dia. Tudo bem, você tem esse direito. Agora, existem deveres a cumprir. E a partir do momento que você está prejudicando alguém, prejudicando o serviço público, prejudicando a cidade, ou prejudicando uma gestão, aí não é legal. E, graças a Deus, os servidores entenderam que aquela greve não teria que acontecer e votaram para que não acontecesse. Então, graças a Deus, houve, no final das contas, o entendimento de que houve um entendimento dos servidores ao projeto de lei como um todo e aos benefícios que o projeto de lei estava trazendo para o servidor. E o fato é que acabou de sair uma nova pesquisa de avaliação, essa foi divulgada em Natal, foi divulgada fora, pela maior rádio do Estado, e mostrou que a nossa gestão ela é avaliada pelas pessoas de ótimo, bom e regular por 92%, e a aprovação em 81%. Ou seja, quando pergunta aprova 81%. E quando bota ótimo, bom e regular, 92%. Então, eu saí de 88%, meio a essa crise, para 92%. É trabalho. Quando a gente trabalha, e trabalha com a verdade, eu dizia muito à nossa equipe. A equipe preocupada, eu dizia, olha, a gente está com a verdade. Quando a gente está com a verdade, pode vir um trem na direção da gente. Pode vir um tsunami, um avalanche. Pode a Torre de Babel estar no nosso caminho. A gente consegue passar e consegue vencer. Porque a verdade sempre vai vencer. O mal pode estar, em algum momento, ele até achando que vai estar vencendo. Mas, ao final, sempre o bem vence. A mentira pode até prosperar em algumas ondas. Mas não tenha dúvida, no horizonte nós teremos a verdade prevalecendo. Minha dúvida é zero. Prefeito, assim, confidencio para o senhor, que eu fui também servidor do município, na época da minha faculdade, na educação, enfrentando situações terríveis. Eu não vou dizer a gestão, evidentemente, mas assim, a escola caindo aos pedaços, falta, nem pintura, eu passei 2 anos numa escola, não teve uma pintura. Qual a preocupação com a infraestrutura? Estivemos falando da crise sanitária, refletiu na economia, mas como o senhor conseguiu, junto com sua equipe, conseguir ainda inaugurar a creche, inaugurar escolas, e com a importância disso para a valorização do servidor e do cidadão de bem? Falando em servidor, eu tenho 8 servidores que trabalham no município, são terceirizados, que um tempo atrás, alguns ficaram 8, 9 e até servidores que ficaram 11 meses sem receber salário. Há um tempo recente, eu estou falando de um tempo recente. Você imagina ficar 11 meses sem receber salário? 9 meses sem receber salário? 8 meses? É só colocar no Google aí. Terceirizado em Mossoró sem receber salário. Pode colocar. Na minha gestão, é em dia. E você falou de escola, de estrutura de escola, nós entregamos 20. Em 2 anos e meio, nós entregamos 20 unidades de educação. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma que fica no Papoco. Essa creche, a minha irmã estudou nela. Estudou em um prédio, que era o prédio do Conselho Comunitário, um prédio cedido, em condições assim, totalmente insalubres, adversas. E hoje é importante ir nesse prédio que era a creche. É importante ver e olhar. Eu faço aqui um chamado, vá lá e olhe. E depois vá na creche nova, que nós entregamos, construímos e entregamos, em 2 anos de gestão. É um mundo de diferença. Sabe quantas refeições tem nessa creche? A criança tem 5 refeições por dia. Ela entra de 7 da manhã, fica às 17 horas e tem 5 refeições. Os nutricionistas aconselharam 4. Eu pedi que fosse 5. Para que a gente desse a condição da criança estar na sala de aula estudando bem. Riacho Grande, a comunidade lá pedia o calçamento, pedia algumas obras. Eu disse o seguinte, a primeira obra que eu vou trazer para cá é uma obra de educação.
Essa creche que vocês estão vendo aí agora vai dar lugar a um local digno. Digno. Está lá. Coisa mais linda do mundo. Tem que ir lá ver. Barrinha, comunidade rural. Lá fazia em torno de 20 anos que a escola estava lá, caindo aos pedaços, chovendo dentro da sala de aula, aberto por completo. Hoje a escola tem ar-condicionado na sala de aula, reformada. E aí são várias, nós entregamos 20, mas eu sou um homem de muita fé. E, se Deus quiser, nós vamos trabalhar para mais 20, para mais 30, para mais 40, para que a gente consiga, toda a rede municipal, ter condição boa de ensino. Então, isso é valorizar o servidor, isso é valorizar os pais, valorizar as crianças. E outra coisa, para um professor que estudar, que antes tinha que ensinar um quadro de giz, tinha que ensinar numa carteira quebrada, um birô velho, numa sala quente, e ele olhando para a criança que está lá estudando, para o aluno lá que não tinha um fardamento, não tinha um mochila, não tinha um material, o aluno sem alimentação, sem a merenda, numa carteira velha, ele agora vê tudo isso novo, transformado. Eu acho que isso é melhor, eu penso que é a melhor coisa para alguém que, de fato, é professor poder olhar e ver. Muito bem, estamos conversando aqui com o prefeito Alisson, fazendo essa pequena retrospectiva dos seus 2 anos e meio de mandato. O último bloco vai ter as considerações, prefeito, mas vamos falar sobre os projetos ainda nesse 1 ano e meio e, sobretudo, a questão do concurso público. Não sai daí, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito aqui nos estúdios, o prefeito Alisson Bezerra, na verdade o último bloco, prefeito, vamos já para as considerações finais, mas eu quero que o senhor fale que os concurseiros ficaram empolvorosos, ansiosos, que o senhor e sua equipe muito bem relatou e divulgaram que está prestes a ter vários concursos em várias áreas aqui da cidade de Mossoró, do setor público. Fala um pouquinho, Excelência, sobre, no caso, tão grande novidade para os estudantes. Olha, você imagina que nós vamos abrir concurso público para a área da educação, então são diversas as licenciaturas, vamos abrir para a área da saúde, são diversos cargos, para a procuradoria, para analistas, analista voltado a direito, a contabilidade, a procurador do município, a auditor fiscal, vamos abrir para assistência social, uma série de concursos, e importante dizer, inclusive essa semana, eu despachei com todos os nossos secretários sobre esses concursos, e estão realmente com um andamento muito, muito acelerado, já definindo ali o número de vagas, já conversando com diversas bancas, das universidades que vão estar presentes aqui no concurso, tendo visto que são vários editais, não vai ser só um edital, vão ser vários editais publicados. Então, você imagina que nós vamos ter ali concurso de todas as áreas do município de Mossoró. E só dar um exemplo aqui, o da educação tem mais de 11 anos que o concurso não é realizado. Tem mais de 11 anos que o concurso não é feito da área da educação do nosso município. Então, nós vamos realizar concurso, sim, para todas essas áreas, e certamente vai ser um sucesso. E vai vir gente de tudo que é canto, do Brasil todo. Mas é claro que a gente pede aí ao povo da cidade de Mossoró, os mossorenses, que estude muito, se dedique muito. Porque, é claro, se pudesse a gente contratar 100% aqui, de Mossoró e da região, mas é claro que um concurso desse vai vir gente de todo o Rio Grande do Norte, vai vir gente de todo o país, que é muito bem-vindo. Mossoró é uma cidade que recebe gente de todo canto. E a gente quer receber bem, a gente quer receber com gosto, com carinho, porque aqui é a terra de oportunidades, aqui é uma terra abençoada, aqui é uma terra de prosperidade, e é isso que a gente tem que dizer sempre. Então, esse concurso público aí realmente vai ser um marco importante dentro do nosso município. Se existe a possibilidade de concurso, é porque tem vagas que atualmente, evidentemente, estão sendo preenchidas por pessoas de portaria nomeados. Qual a importância, prefeito, de no caso, ter uma pessoa estatutária, concursada mesmo, qualificada para aquilo, tendo a preparação para receber aquela função e aquele cargo? Na verdade, nós temos que dizer que um dos grandes motivos do concurso é a grande quantidade de trabalho que tem no município. Nós estamos ampliando o número de vagas na rede municipal de ensino, nós estamos ampliando o número de atendimento nas unidades básicas de saúde, nós vamos construir uma policlínica,
no Alto de São Manuel. Nós vamos construir mais diversos equipamentos públicos aqui na nossa cidade. Nós temos as obras do Mossoró Realiza, que vão chegar com diversos equipamentos, e para esses equipamentos precisa de pessoal, precisa de gente. Então, hoje a gente está numa carga de trabalho muito grande, né? Uma carga de trabalho realmente forte. Então, tem muita gente que tem que estar sobrecarregada dentro das unidades, então requer que a gente chegue com auxílio, com força de coragem de mais gente. Então, certamente aí vai ser fundamental para a gente fazer os projetos que a gente quer fazer. Porque vai vir gente com habilidades, vai vir pessoas que têm conhecimento, que com certeza vai agregar. Você chega pessoas para agregar, né, uma força de trabalho diferenciada, para poder agregar dentro do nosso município a quem já está. Então, a gente vai ter um casamento ali da experiência daqueles que estão com também o vigor, a força daqueles que estão, muitas vezes, até ingressando no serviço público pela primeira vez. Então, vai ser um casamento de perfis muito interessantes para o município de Mossoró. Prefeito, como falei, vamos já para as considerações. Eu esqueci alguma coisa na área da cultura? O senhor quer ainda falar mais algum projeto? Deixa eu falar do projeto que é o evento Mossoró Sal e Luz. É um evento que vai acontecer esses dias, acontecendo esse dia 20, 21 e 22 de julho, na cidade de Mossoró, na Estação das Artes. É um evento contar com Aline Barros, Leandro Borges, Manderson e Louvor, Isadora Pompeu, Jefferson Suelen, Cícero Oliveira, Lisaque Regis, Banda Cairós. Então, vamos ter uma gama de diversos artistas participando, e é um evento, é um projeto, na verdade, importante dizer, é um projeto, não é só um evento, é um projeto, que ano passado ele teve um dia, esse ano ele tem 3 dias, cresceu a programação, vai ter um espaço lá reservado para as crianças, mas nós queremos, à medida do tempo, a gente conseguir implementar novas ações, novas ideias, para que esse projeto ele cresça, ele se amplie e fique consolidado no calendário cultural realmente da cidade de Mossoró. E falar também do programa Mossoró Realiza, que é o maior programa de investimentos em obras públicas de toda a história da cidade de Mossoró. Nós vamos investir mais de 300 milhões de reais em obra, 100 milhões de convênios federais que nós conseguimos em Brasília e mais 200 milhões de reais que nós conseguimos com financiamento junto à Caixa Econômica Federal. E por quê? Aí volta lá nos primeiros blocos, porque nós deixamos o município tão organizado do ponto de vista do direito, do ponto de vista institucional, certo? Que hoje nós temos, do ponto de vista fiscal, administrativo, nós temos uma prefeitura que tem a condição de chegar em Brasília, que tem a condição de chegar nos grandes bancos e pedir o financiamento, porque o banco sabe que a gente vai pagar, porque a gente está pagando, né? Então, esse conjunto de obras vai ser fundamental para que a gente consiga levar aí obras de pavimentação, de asfalto. Só para ter ideia, eu fiz em 2 anos agora, eu fiz 45 quilômetros de asfalto em Mossoró. Dá um exemplo aqui, um comparativo, o governo do estado em 4 anos fez 1 quilômetro da cidade de Mossoró, que é a leste-oeste. Enquanto o governo do estado fez 1 quilômetro, em 4 anos nós fizemos 45 quilômetros de asfalto da cidade de Mossoró em 2 anos. Mas eu quero mais. Eu quero chegar ao dezembro de 2024, chegando a 100 quilômetros de ruas asfaltadas nos bairros de Mossoró. É importante dizer, nos bairros, para valorizar os imóveis, para valorizar o comércio, o transporte público e melhorar o bairro como um todo, a infraestrutura. Então, assim, esse projeto aí que está posto é um programa que todo mundo olhe com muita esperança, com muita fé, porque vai chegar obra na sua casa aí, no seu bairro, vai chegar obra em tudo que é canto da cidade de Mossoró, de pavimentação, de grandes estruturas, e se Deus quiser vai ser para abençoar muito a nossa cidade de Mossoró. Quero parabenizar aqui, porque eu moro no setor ali das abolições, e tinha uma praça entregue realmente, mato, a quadra das crianças tinha 2 pedras de paralelepípedo, não tinha nem a trave de metal, e hoje nós passamos por lá, vemos crianças, idosos fazendo exercício, pessoas fazendo sua caminhada, sem precisar ter medo de um carrapicho, de um espinho e pisar. Agora são 4. Isso, perfeito. Ali uma praça linda, uma das maiores da cidade de Mossoró, e que estavam completamente ali abandonadas. A praça realmente era como você pontuou aí. Você é morador, porque é bom conversar com alguém que é morador da região, que vê, que conhece, que passou ali há anos e via como é que estava, e vê hoje a diferença. Realmente é um padrão de qualidade, né, que a gente conseguiu estar deixando. E lá é uma realidade, a praça lá está completamente diferente. Assim como lá no Bom Jesus, lá no Bom Jesus foi prometido uma praça, e eu lembro do dia que eu estava dando a ordem de serviço.
Um senhor se aproxima da gente e diz que aquela praça ele escutou ser prometida há 40 anos. Há 40 anos. E eu estava lá dando a ordem de serviço. E ele, depois que terminou o evento, ele se aproximou de mim, prefeito. Não vai ser igual a todos os outros, não, né? Que eu estou há 40 anos escutando isso. Aí eu disse a ele, eu vou entregar essa praça. Eu vou fazer essa praça. Você pode ter certeza. Amanhã a obra começa. Eu estou dando a ordem de serviço hoje, amanhã a obra começa. O fato é que nós voltamos lá e entregamos a praça. A praça está, bom Jesus, está linda, maravilhosa. O Senhor foi entregue. Então, a gente está fazendo coisas que era sonhado, não era 10 anos, não. Era 30, 40 anos, 50 anos sonhado, como a ponte do Grande Alto São Manuel, ligando ali a ilha ao bairro Planalto 13 de Maio. Obra pensada há mais de 40 anos. Fizemos e vamos fazer mais, porque a gente gosta de trabalhar e vontade a gente tem muita. Prefeito, evidentemente, as obras falam por si, os funcionários, a qualidade como nós somos recebidos no setor público, eu como advogado, hoje eu tenho o prazer de chegar na administração, o pessoal bem qualificado para nos receber, então fico muito feliz e salta-se os olhos, não é à toa que a sua gestão está sendo muito bem recebida para a população, fala-se de 90%, outros já dizem 86%, mas o de aprovação, ótimo ou bom, mas é perceptível. Já vou aqui aproveitando e parabenizando Vossa Excelência. O senhor não está só, tem toda uma equipe, mas tem que ter o líder, tem que ter uma pessoa que com valores, com princípios e aquilo que o senhor recebeu de sua família, dos seus pastores, de toda a sua trajetória, está se refletindo num legado aqui na cidade de Mossoró. Para a população, sobretudo, a população mais carente, mais humilde, aquele que está na ponta da lança, ali nas UPAs, nas creches, nas escolas. E em nome da TV AD, o meu muito obrigado. Não foi fácil o senhor chegar aqui, assim, junto com a sua assessoria, que muito bem lhe assiste, mas o senhor veio, abriu a sua agenda e já aproveite, Excelência, para falar com o pessoal de casa e já as considerações finais. Olha, eu que agradeço aqui o espaço. Muito obrigado, porque é sempre importante a gente falar, mostrar, prestar conta. Eu gosto muito de prestar conta do que a gente está fazendo e principalmente falar daquilo que nós vamos fazer, dos sonhos que a gente tem, dos projetos que a gente tem, dos desejos e vontades que a gente tem para implementar, de melhorar a vida do nosso povo. E pode ter certeza que esse trabalho, esse ritmo vai acelerar. Esse ritmo não vai diminuir em nenhum momento, ao contrário, a gente vai acelerar cada vez mais. Isso eu sou grato à nossa equipe, a gente tem toda uma equipe que trabalha, que vive o dia a dia, que se dedica, né? Então isso é muito importante para que a gente consiga ter êxito, né? E ter sucesso. Então eu sou grato a isso tudo, né? E dizer que, graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos abençoado muito, com ideias, com projetos, com ações, principalmente com saúde e força. E eu sou grato aí pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, Angelina, que certamente está em casa aí assistindo, né, com minha esposa. Então, a todos aí, que Deus possa continuar nos abençoando muito. E a coisa mais importante que eu tenho para dizer aqui é que, acima de tudo, o nosso Senhor Jesus Cristo está nos dando uma grande oportunidade nessa vida, de viver ao lado de pessoas que a gente ama, de viver ao lado de pessoas que a gente gosta, de amigos, de trabalhar, de vencer a vida. A vida ela não é fácil, a vida ela tem momentos que são muito difíceis, e momentos de muita luta, mas há muita coisa para a gente agradecer a Deus. Primeiro porque a gente está vivo, primeiro que a gente está tendo oxigênio, e agradecer a Deus pela saúde. Mas mesmo aqueles que estão, nesse momento, sofrendo por alguma causa de saúde, dizer que nós estamos aqui cumprindo uma missão, uma passagem. A nossa vida não pode ser pensada em nenhum momento limitada aqui, nesse meu terreno. Nós que temos fé, e nós temos que ter fé, e a Bíblia nos garante para ter fé. A nossa vida ela é nos céus, então nós vamos, certamente, passando daqui, nós vamos para os céus, nos encontrar com Jesus, e vai ser muito melhor, vai ser consideravelmente melhor. Então, a coisa mais importante que a gente pode ter nessa terra, o nosso maior sucesso, o nosso maior troféu, está escrito no livro da vida, e aceitar Jesus, e ter a salvação. É a coisa mais importante que a gente possa ter. A coisa mais importante que eu vou ter é a oportunidade de ensinar a minha filha. Não é que ela siga a nenhuma grande profissão, e claro, eu como pai tenho sonhos para ela, dela seguir uma profissão, dela ter uma família, de estar aqui, mas a coisa mais importante que eu tenho a dizer a ela e a qualquer munícipe, a qualquer moçoroense
tenha fé em Jesus, aceite Jesus, porque Ele está aqui de braços abertos para receber a cada um de nós. Então, a Deus a honra, a glória e o louvor sempre, e tudo que eu tenho na minha vida eu devo a Ele, porque eu vim lá de baixo, lá vamos dizer assim, de uma casa com chão de barro, para chegar até o Palácio da Regência de Mossoró. Acredito eu que somente Deus pode ter feito isso na minha vida. Muito bem, nós agradecemos, reiteramos aqui o agradecimento ao prefeito Alisson, toda a sua equipe. Esse foi o Dinâmica do Direito dessa semana, trazendo uma figura pública aqui da cidade de Mossoró, o chefe do Poder Executivo, o prefeito Alisson Bezerra, que com muita propriedade, muita ousadia, aceitou tão nobre missão, e Mossoró volta a sorrir, uma cidade que agora tem uma seriedade, que respeita os princípios, os valores, empreendimentos vêm, grandes redes de supermercados estão chegando à nossa cidade, emprego, prosperidade. Isso é um reflexo do trabalho do prefeito Alisson e sua equipe. Nós agradecemos a audiência tão nobre e permaneça com os cultos, permaneça com os eventos e que Deus abençoe a todos. Vamos procurar trazer pessoas do naipe ainda político do prefeito Alisson e que continue com a nossa programação. Muito obrigado.